Pera, Voltou. voltei. Voltou. Agora eu acho que vai. Que inferno isso, é que a gente tá falando da maçonaria, daí os hackers maçônicos estão atrapalhando aqui a gravação. Olá, o episódio do Freecast! Terça-feira e mais um Freecast está no ar. E antes de começar, já deixa seu like nesse vídeo, nos avalie com 5 estrelas lá no Spotify e compartilhe esse episódio lá no grupo da vovó no Zap, hein? Esse episódio só quem é da nossa sociedade secreta vai poder acessar, porque hoje o olho que tudo vê terá muito a revelar para você. Aqui quem fala com vocês é o Grão-Mestre, aqui @Doug. E me acompanham nessa jornada o nosso Illuminati, @o Guilherme Melo, _. Salve galera, eu sou o Melo, e se eu revelar os segredos do Freecast, terei que matar vocês. E nosso convidado especial que irá revelar todos os segredos da maçonaria, Rodrigo Fornos. Tudo bem com você, Rodrigo? Tudo bem. Hoje é especial esse aqui, porque a gente vai entrar na sociedade secreta do Zap da Vó. Então, imagine que a gente vai chegar com essa conversa aqui. Tem muito o que falar ainda. É isso aí. Faça parte da nossa sociedade secreta lá em @InstaFreecast. Veja também nossos rituais abridores de galáxias em @TikTokFreecast. E também nos mande a história no dia em que o olho que tudo vê piscou pra você em e-mail do freecast@gmail.com. Beleza, a bancada tá formada e eu gostaria que o nosso convidado se apresentasse e desse suas credenciais hoje. Bom, eu sou o Rodrigo, sou jornalista, produtor cultural, diretor artístico, sou roteirista e sou maçom. E eu espero que isso não venha assustar nenhum de vocês, nem espantar nenhum de vocês. Se segurem nas cadeiras aí, porque é tudo certo, então não vai ter problema nenhum. Então a gente não vai fazer nenhum aí, ritual Guilherme? hoje que envolva sangue, que envolva nada do gênero. Não, hoje não vai rolar. Hoje não rola. É segredo, né? É um ritual secreto. O Melo, eu sei que tu estudou e tu tá muito ansioso pra fazer uma perguntinha. Manda bala. Eu tenho uma pergunta que é a mais básica de todas. O que diabos é a maçonaria, enfim? Porque a gente escuta que é uma nova ordem mundial, a gente escuta que tem diversas teorias da conspiração a respeito, tem a ligação com o satanismo. O que é a maçonaria de fato? É muito legal, tudo que é desconhecido gera todo tipo de imaginário nas pessoas, né? Então, isso é muito interessante, porque todo mundo fica curioso. E eu acho que é bom, no final das contas. E a gente se diverte demais, os maçons se divertem demais com tudo que falam sobre a gente. E, no fundo, é uma tamanha de uma besteira, porque a maçonaria é uma associação formada inicialmente por homens, que remonta às guildas, né, que são associações de trabalhadores da Idade Média. Então, sapateiro, construtores. Então, eram homens que se reuniam para discutir o que iam fazer no trabalho. O que, por exemplo, a maçonaria começou muito também dos construtores de catedrais. Eles detinham a informação da arquitetura daquela época. Então, assim, se a informação saísse daquele meio, eles estavam perdidos, porque iam perder o job, entendeu? Então, isso passou a ter, estamos falando de centenas de anos, né? Então, ao longo do tempo, isso passou a ter reuniões, como Lions, como Rotary, como qualquer clube de servir. E aí, num determinado momento, alguém falou assim, escuta, vamos escrever como funciona aqui, porque tá uma zona aqui, né? Uns falam que é assim, outros falam que é assado. Não tinha um livrinho dizendo como tinha que fazer.
Então, há 300 e tantos anos, se escreveu, se codificou. E falou, bom, então vamos fazer daqui para frente, funcionam assim as sessões. Tem uma entrada, o presidente fala, o vice-presidente fala, o segundo vice-presidente fala, e aí vai passando, é isso. O que tem de curioso que as pessoas ficam enlouquecidas? O que acontece, afinal, dentro da nossa sala ali? Nada demais. Acontece uma conversa que não pode ser revelada porque você tem algumas palavras, alguns sinais e alguns toques que é o que reconhece uma som. De resto, não tem nada demais. Não, é que assim, tem umas pessoas do meu círculo social que conhecem uma pessoa que essa pessoa ela é rica, tem dinheiro, e fala que é maçom. Putz, olha... Olha, eu não entrei nessa maçonaria ainda, eu queria ver. E oferecer alguém da família todo ano Olha, pro sacrifício. Nesse período, tem um monte de família aí que a gente poderia oferecer, viu? Porque barbaridade é difícil. Mas eu vou te dizer uma coisa, a maçonaria, veja, ela codificada, ela tem 305 anos, né? Então, ela é hoje super organizada. E tem no mundo inteiro. No Brasil, existem algumas federações que são reconhecidas internacionalmente, como é o caso da minha, que chama Grande Oriente do Brasil. É como se fosse a CBF, por exemplo, alguma confederação aí, enfim. E aí, esse Grande Oriente do Brasil tem os seus representantes nos estados. O Grande Oriente do Brasil, Paraná, o Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul, o Grande Oriente do Brasil, enfim. Então, essa nossa federação tem lá as lojas maçônicas. Vamos fazer uma comparação para todo mundo entender, vai. A maçonaria é assim, ó, a estrutura da maçonaria é como se fosse um estado. Então você tem a presidência da república, certo? Seria o nosso Grande Oriente do Brasil. Aí você tem os estados. Aí tá tendo o segundo turno do Onyx com o Eduardo. Então, assim, o que vencer vai ser o governador. O governador, pra gente, é o nosso grão-mestre estadual. E as lojas maçônicas são as cidades. Então, essa é a estrutura. E dentro da estrutura maçônica, você tem a Assembleia Legislativa, a Assembleia dos Deputados Federais, Tribunal de Justiça Maçônico, Tribunal Eleitoral Maçônico, Ministério Público. Você tem todas as instâncias que tem no governo para cuidar das questões da maçonaria. O que a maçonaria é legal? A gente se reúne para poder estudar sobre diversos assuntos e se reúne para poder fazer alguma ação de beneficência, filantropia junto à sociedade. No meu entender, hoje, eu estou como venerável mestre. Vocês já ouviram falar essa palavra, né? Venerável mestre. O venerável mestre é o presidente da loja. Grão-mestre é o presidente da instância estadual e da instância federal. Então, hoje eu estou como presidente da minha loja. Então, o que eu faço? Nós somos em 50 pessoas, a gente tem sessão, estuda, tem trabalhos que precisam ser apresentados e a gente define algumas ações para atuar junto à sociedade. Mas a maçonaria, ela, no meu entender, ela está um pouquinho atrasada em relação às questões que são muito importantes no século XXI. Como várias coisas, questão social, questão de racismo, LGBTfobia, homofobia, o papel do Estado na sociedade. E eu não estou falando de direita ou de esquerda, nem de... Estou falando de você encarar a sociedade como ela tem que ser encarada. Ou seja, hoje a gente tem aí, sei lá, 70 milhões de brasileiros passando fome. Né? O que você vai fazer com isso? O que o Estado tem que fazer com isso? Então é uma questão que a maçonaria atua. E atua junto com as esposas, junto com os sobrinhos, com as sobrinhas, enfim. Da mesma forma que como eu disse antes, o Lions, o Rotary, ou qualquer igreja, ou como é que fala?
de pastor aí da Universal, essas coisas, Templo. Assembleia, enfim, de Deus, essas Assembleia. templo, então, como essas associações se reúnem. Então, assim, se todo mundo pudesse trabalhar pelo bem maior que é a sociedade, seria incrível. Mas o mais gostoso é ficar um metendo pau no outro, né? Enfim, esse é o legal. E agora, na época da eleição, surgiu esse lance de que o presidente Bolsonaro foi numa loja maçônica e tem relação com o diabo e tal. Eu dou risada. E a gente ri também, né? É ruim porque não tem absolutamente nada a ver. Nada. E o mais legal, cara, é a gente ler o desdobramento disso. Então, assim, putz, ele foi numa loja maçônica e tal. Aí você vê na foto, tem a fotinho dele lá com o cara. Deviam ter 10 pessoas ali na loja maçônica. Faz tempo essa foto que saiu dele ali. Porque normalmente a média das reuniões das lojas, você tem 20 pessoas, né, por sessão. Quando é uma sessão especial, que, por exemplo, ele não é maçom, e aí ele foi convidado para ir, aí é uma sessão pública, né? Deve ter o quê? Umas 40, 50 pessoas, ou seja, é uma discussão, chovendo molhado, né? Mas a gente se diverte. Então, mas por que a igreja não é contra a maçonaria? Por que é proibido? Boa, ontem a gente teve sessão na minha loja e eu falei sobre isso. A igreja não é que é contra, a Igreja Católica Apostólica Romana excomungou o maçom. Se o cara é maçom, ele é excomungado da Igreja Católica. É só você entrar aí no Google e dar Igreja Católica excomunhão maçons. Você vai ver um documento assinado pelo Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, e na época ele era o prefeito da Unidade da Fé lá, que é como se fosse a prefeitura que manda na parte ideológica da igreja. Ele ratificou um posicionamento de 1700 da igreja excomungando o maçom. Por quê? Porque aí você tem questão política envolvida. Por que eu vou querer maçom aqui dentro se os caras fazem um trabalho que a gente faz, no sentido de ajudar a sociedade? Aí vem a questão eminentemente política das instituições. Sempre que tem um racha, sempre que tem uma briga, não é por questão ideológica, é por questão que, né, do ser humano que quer ter mais poder. Satanismo não tem nada a ver. Oi? Satanismo. O satanismo que eles botaram na jogada não tem nada a ver. Não, nada. Até porque maçonaria não é religião. De forma nenhuma. Não se discute religião e política dentro de uma loja maçônica, só para vocês terem uma ideia. Isso tá dentro do nosso RGF, que é o Regulamento Geral da Federação. Tá dentro da nossa Constituição. Não se pode discutir política nem religião. Justamente para não dar briga, né? Para você não ter discórdia. Por quê? Porque nós somos homens que temos o livre pensar e cada um tem que respeitar o pensar do outro. Mas esse negócio de religião é uma confusão que fazem. Tanto que, se você for numa livraria e procurar livros maçônicos, tá na parte de religião, que não tem nada a ver. Verdade. Eu tenho duas dúvidas sobre isso que você estava comentando. A primeira é que, em relação à estrutura que tu comentou da maçonaria, né, de ser como um estado, enfim, aquela... o grão-mestre, no caso, o venerável mestre, todos são eleitos. Não é uma escolha por um determinado grau, nível, enfim, ou alguma, sei lá, algum trabalho específico que teria que ser feito, algum curso específico que teria que ser feito para se tornar. Tem que ser eleito pelo... Todos são eleitos. São eleitos, tem eleição. Eu... Em maio desse ano, fui eleito venerável mestre da minha loja, presidente da minha loja, ou seja, votaram no meu nome. O ano que vem tem eleição para grão-mestre geral e grão-mestre estadual. Então, vão votar nas chapas que vão estar disponíveis, entendeu? Mas é eleição. E para as assembleias, tanto a legislativa, que são os deputados estaduais e os deputados federais, eleição dentro da loja. Então, é tudo por eleição.
A outra dúvida Tá é aí. em relação ali que tu tinha comentado sobre. Desculpa, Doug, é que o delay eu acabo cortando vocês. Mas em relação Vai lá. em relação à questão das pautas serem um tanto quanto antigas, que nem tu falou, que não tão adequadas ainda pro século XXI e tudo mais. E logo na sequência agora tu chegou a comentar que somos homens e tudo mais, né? Como é que é visto assim dentro, tipo, a mulher ela conseguiria ser maçom, por exemplo? Por que é uma sociedade apenas de homens? Tem alguma razão específica para isso? Boa. Ou é só uma questão de adequação mesmo? Super legal essa pergunta, porque, assim, primeiro que a maçonaria, ela você falou que está atrasada em relação a algumas pautas, né? Ela trabalha em benefício da sociedade, né? Isso não tem dúvida. Por exemplo, na época da pandemia, o que os maçons trabalharam em ajudando pessoas, levando para o hospital, porque é sempre assim, é o amigo do amigo que precisa, é o irmão, é o amigo do irmão, entendeu? E a gente se chama de irmão, né? Então, assim, ela atinge uma função fundamental de transformação da sociedade. Isso é ponto pacífico. No meu entender, ela precisaria se voltar a outras questões que são urgentes. Por exemplo, daqui a 20, 30 anos, como será a maçonaria? Uma vez que as pessoas que têm um pensamento, na minha visão, um pouco equivocado em relação a pautas como racismo, LGBTs, como será? Porque o jovem, hoje em dia, o jovem de 20, 25 anos, ele pensa totalmente diferente de um cara da minha idade, eu tenho 50, ou de um cara que tem 60, e que está na maçonaria há muitos anos. E assim, e esse jovem que vai entrar na maçonaria, qual é a visão dele? Será que a maçonaria vai acabar porque não vai ter compatibilidade de ideias ou por função? Mas isso é uma outra discussão. Aí você me fez a pergunta da questão das mulheres. Na França já existe uma grande loja, que significa uma federação de maçonaria para mulheres. Na Inglaterra também. E olha que a Inglaterra é a entidade na qual nossa entidade brasileira é filiada. E lá eles já estão muito mais na frente. Então eles reconhecem uma potência formada só por mulheres. Agora, assim, por que não tem mulher mista junto? Porque aí você tem uma questão de tradição de 300 anos, 600, 500 anos, que é só homem, ponto final, entendeu? Isso significa que é machista? Eu não vejo, assim, a despeito de ter seres humanos machistas em todos os lugares. Mas a maçonaria é uma instituição que reúne a família, que reúne as companheiras, que reúne, ou esposas, né, como queiram falar, que reúne os sobrinhos e sobrinhas. Tanto que você tem dentro da maçonaria as entidades paramaçônicas, que são entidades formadas por jovens. Então tem os demolês, né, que são rapazes de 7 a 21 anos. Você tem a Ordem Internacional Arco-Íris, que são meninas também de 7 a 21 anos. Você tem o Betel, tem a Arco-Íris, já falei, né? Então, entidades com jovens. E esses jovens estão avançando. Ou seja, os demolês serão maçons. Como que os demolês pensam hoje em dia a maçonaria? Né? Que maçonaria que eles querem, uma vez que eles participam de uma ordem, que é a demolei, que é super legal, tipo escoteiro, entendeu? Que é super legal, que transforma o jovem, que você tem uma questão de visão, missão, comprometimento, dedicação. Então, assim, a gente se pergunta, essas associações estão indo para onde? Como os partidos políticos estão indo para onde, essas associações? Os clubes de servir, qual é a função deles na sociedade? Então, vai por aí. A discussão é longa. Não, mas é uma boa discussão. Tem pra pergunta mesmo? Não, eu ia perguntar até se que eu tinha te interrompido Alô. antes, se tu ia falar alguma coisa.
Não, o que eu queria perguntar, como é que eu faço pra entrar na maçonaria? E se a pessoa, pra entrar, ela tem que ter algum poder aquisitivo maior? Ah, boa, você falou de ser rico, né? O negócio, não, que vai ser rico. Esse é outro mito que eu acho incrível, assim, entrou na maçonaria, vai ser rico. É uma tremenda de uma mentira isso. Porque assim, dentro da maçonaria, você tem, ó, na minha loja, por exemplo, que é o exemplo de onde eu tô, né? Você tem o advogado, você tem o produtor cultural, sou eu, o artista, né, o jornalista, você tem o músico, você tem o funcionário público, você tem o professor, você tem o cara que trabalha numa loja normal, eu quero dizer, né, o comerciante. Então, assim, para você entrar na maçonaria, nós dizemos que tem que ser um homem livre e de bons costumes. Ou seja, um homem que possa trazer benefícios para dentro da ordem e que sigam os preceitos da ordem. Que é isso, liberdade, igualdade, fraternidade, você ter retidão, né? Assim, a maçonaria, ela pode ajudar, se você estiver aberto a ela, a enxergar outras coisas. Mas, na essência, você é aquilo. O cara que é picareta, é picareta. O cara que é bom coração, é bom coração. O cara que é disposto a falar, putz, eu errei aqui. Não, peraí, vamos... Eu sou um cara... Eu e todo mundo. Mas, assim, eu erro um monte na vida. Mas eu considero que eu tenho uma vantagem legal. Se alguém aponta o dedo pra mim e fala, putz, é verdade, eu errei. Desculpa, vamos lá, vamos não repetir e tal. Eu sou aberto a isso. Eu prefiro que apontem no dedo do que me deem tapinha nas costas e falar, pô, que incrível, você é um cara... Eu prefiro isso. Então, assim, sempre num processo de construção moral, digamos assim, entendeu? Então, a maçonaria não vai te deixar rico. Mas como você forma uma rede de irmãos e de amigos, porque você tá ali com as pessoas sempre, você vai acabar procurando... putz, sei lá, meu carro quebrou. Alguém conhece alguém aí que tem uma oficina? Ah, tem um irmão lá que tem a oficina do cara lá. Mas será que aquele irmão é picareta? A oficina dele é boa mesmo? Porque você vai querer escolher o melhor, né? Então, assim, tô dando um exemplo. Pô, um médico. Alguém conhece um médico aí, ortopedista? Não, tem um irmão fulano de tal, que é médico e tal. Tá, mas o cara é bom. Você tem o livre-arbítrio para escolher também. Você não precisa estar... Então, esses pequenos mitos sendo desfeitos. Porque, no fundo, você quer o melhor para você. Entendeu? Dá para dizer, então, que a maçonaria, ela é basicamente, nessa questão de finanças e dinheiro, é que ela funciona bem nesse sentido para algumas pessoas por causa do network, né? Então, de certa forma, porque é uma das ferramentas mais importantes do mercado de trabalho hoje em dia, né? Então, acaba funcionando exatamente o significado, né, de network na prática, assim. Isso é bem interessante. Que eu sempre ouvia... Exato, mas quando, não... É que quando falavam assim em maçonaria, a primeira vez que eu ouvi falar em maçonaria foi uma tia, alguém que um dos primos, alguma coisa assim, era maçom e tal, que daí todo mundo se ajudava, não sei o que. Ah, interessante, parece um negócio legal. Porque, diferentemente das religiões, né, que tem algumas que elas só vão puxando a pessoa cada vez mais para dentro dos seus cultos, dos seus dogmas e tal, e no final vai só fazendo aquela lavagem cerebral na pessoa e transformando a pessoa completamente, né? Então, quando a pessoa acaba mantendo a sua liberdade, independentemente da religião, ou no caso da maçonaria, dos princípios da maçonaria, né? Então, acaba sendo um negócio muito mais vantajoso, até para a sociedade no geral, né? Não, mas você não é condição para você ser maçom, nem para entrar na maçonaria, ter que fazer rede de relacionamento, nem ter que... Ela vem naturalmente. Mas o Douglas me perguntou sobre entrar na maçonaria. Antes, Douglas,
E antes não, até hoje, né? Você tem que ser indicado para entrar na maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria é o seguinte: você tem que ir ou 2 vezes por mês, ou toda semana, na sua sessão. Ou seja, a pessoa já tem que sair de casa no mínimo 2 vezes por mês para ir na sessão. Aí ela chega na sessão, ela fica 1h30, 2 horas discutindo questões das mais variadas, porque se você tem que apresentar trabalho, toda sessão tem que ter um trabalho para ser apresentado, sobre qualquer assunto, sobre diversos assuntos, principalmente sobre a maçonaria, os porquês, né, que tem. Então, assim, você sai de casa, você tem que ainda ficar dentro de uma sala, e aí a pessoa que vai te indicar tem que perceber se você tem condição de suportar isso, se você tem o perfil, na verdade. Pô, será que o Douglas curtiria estar dentro de uma sala estudando? Será que a mulher do Douglas, se ele for casado, vai deixar ou não vai se incomodar? Porque não pode atrapalhar a família em primeiro lugar, a tua saúde em primeiro lugar, o teu trabalho em primeiro lugar. Depois vem a maçonaria, que eu considero, inclusive, prioridade na minha vida também, né? Então, assim, para entrar você tem que ter indicação de outras pessoas. Putz, aquele cara ali, pô, o Douglas é um cara bacana, eu acho que ele tem um perfil, seria legal, o cara trabalha com, sei lá, com informática, ou com o que for, mas ele tem uma inserção na sociedade, é um cara que pode nos ajudar a pensar, né, e atuar junto à sociedade, vamos convidar. Aí é feito uma vista com você e você entra. Mas hoje tá mudando. Hoje, se você entrar no site do GOB, Grande Oriente do Brasil, você tem uma aba que é assim, quero entrar na maçonaria. E aí que é legal, porque você vai preencher o formulário e vai chegar o teu nome vai chegar em alguém. Alguém vai chegar e para você falar assim, putz, eu recebi aqui um formulário do tal do Douglas Marian e pô, não quer conversar com ele, ligar para ele para ver qual que é a dele, se ele é afim ou não. Na minha loja, a gente teve o primeiro caso no estado do Paraná de um maçom que não foi indicado, que quis ser maçom. Então é um cara que nasceu no Chile, mora aqui, um cara religioso, até, se eu não me engano, protestante, trabalha com cinema, trabalha com audiovisual, casado, duas filhas e tal, e ele tinha curiosidade, por quê? Porque na universidade dele no Chile, ele sabia que todos os professores eram maçons, e ele queria saber que é isso de maçonaria, para que serve e tal, e ele escreveu e caiu na nossa loja, e hoje o Isaac é um exemplo de maçom, é um cara que trabalhos do Isaac são quase trabalhos de faculdade, assim, são incríveis, então é um que contribui um monte, e ele entrou assim, se inscreveu, chegou na gente, a gente conversou e viu que tinha o perfil, é isso. Tá, mas, por exemplo, se o caso é entrar na maçonaria e começar a não ir nas sessões as 2 vezes por mês, eu sou expulso? Não, aí tem a legislação, né? Então, assim, quando você entra, antes de você entrar, a gente fala como funciona. Você pode ser expulso por falta, mas você pode ter 50% de presença. Então, assim, se você tem 100% de falta, não tem por que você ficar aí é conversado com você, fala, olha, você não vai continuar, você quer continuar, tal, eu falo, putz, realmente não dá, tal. Aí é emitido um documento que você saiu. Mas se você falta, tem um outro documento que pode ser emitido, que é a expulsão. É que expulsão é um termo, parece assim, nossa, o cara foi expulso, tal. Mas, meu, se você tá num lugar que você não tá indo, e você tem que pelo menos ir 50%... Não faz nem sentido, né? É claro que não faz sentido. Assim, a expulsão é difícil ter, né? Vamos expulsar e tal. Mas existe a conversa, fala, escuta, o que tá acontecendo? Tá com problema? Você tá... Sempre tem a conversa, sempre... Pô, será que não dá pra você vir? Como é que é? Será que não é melhor você pegar
uma licença, a gente tem licenças, né, de até 180 dias. Então, assim, é difícil ter expulsão, mas pode ter, está na nossa Constituição, está no nosso regulamento. Mas sem ser por falta, qual os motivos expulsaria alguém da maçonaria? Por má conduta, por falta de pagamento da mensalidade, porque você tem que estar quite com sua mensalidade. Mensalidade é o seguinte. Por que tem uma mensalidade? Porque, a gente tem que pagar o aluguel do templo, né? Sim. Tem um espaço físico, não são todas as lojas que têm um templo físico próprio. Então, você tem que pagar o aluguel. Então, aí você tem que pagar a sua filiação na instância estadual e na instância federal. Aí, no nosso caso aqui no Paraná, a gente paga uma mútua, que é o seguinte, é um seguro de vida, que custa R$90 por mês, acho que você paga 4 ou 5 vezes por mês, esses R$90, R$100, e se você morre, a pessoa ou as pessoas com quem você deixou os teus beneficiários, hoje, no estado do Paraná, recebe R$140 mil. Então, assim, é um seguro de vida que é bacana ter, entendeu? Então, e é o seguro de vida mais barato que tem no mundo, porque você paga, sei lá, 500 por mês e se você morre, a pessoa recebe 140 mil reais. Ou seja, tem esses benefícios. Então, assim, a mensalidade é para você pagar custos. E tem lojas que tem na sua mensalidade um valor para fazer um fundo. Vamos ajudar A nossa loja sempre tem ação beneficente, sempre. Esse mês mesmo, tem um irmão que não é da nossa loja, o cara maçom, recém-casado, o cara de Manaus, veio para Curitiba porque prometeram um emprego para ele, numa empresa, não rolou o emprego, o cara ficou com a mão na frente e outra atrás. E aí ele ligou conhecia um maçom da nossa loja e falou, putz, aconteceu isso. Não, peraí que nós vamos ajudar. Então, assim, em uma semana, a nossa loja se cotizou, conseguimos geladeira, fogão, cama, micro-ondas, porque um foi ajudando o outro, entendeu? Então é assim que funciona. Isso que é bacana, né? Na época da pandemia, muita gente se ferrou. Então a nossa loja também ajudou. Isso dentro da instituição e fora dela. Eu tenho um exemplo meu, por exemplo. Eu sou artista, sou produtor cultural. Então, assim, na época da pandemia, muitos amigos meus passaram fome. Então, eu tive a possibilidade de ir num restaurante de uma amiga minha, a gente fazia comida e toda semana entregava uma marmitinha pra galera. Pô, foi difícil isso, cara. De você ver teus amigos, teus colegas passando fome. Eu tô falando isso pra me gabar? Não, eu tô falando porque é uma realidade da sociedade. Né? Deixa eu aproveitar. Mas, cara, assim, ó, pergunta. Na boa. Fala. O delay é foda. Mas eu vou condensar duas perguntas em uma para facilitar. Eu queria perguntar em relação a esse negócio de graus, assim, como é que funciona para subir de nível, digamos assim. E se tem alguma... Tipo, eu acredito que tem relação com os trabalhos. E se esses trabalhos têm algum exemplo que poderia dar, que não fosse, né, secreto, coisa do gênero, assim. Alguma coisa que pudesse falar, um exemplo do que são esses trabalhos e tal. Sim, claro, total. Por exemplo, para você subir de grau, a maçonaria, ela tem 3 graus. Aprendiz, companheiro e mestre. Então, você galga esses graus fazendo trabalhos, como você bem disse. Ou alguma outra atividade que a loja definir. Por exemplo, o cara tem que apresentar o trabalho
e tem que fazer um trabalho de beneficência, por exemplo. Aí o cara passa para o grau seguinte. Então, assim, a condição é o trabalho e o que a loja definir. Tem que visitar outras lojas, tem que conhecer outros ritos, porque dentro do GOB você tem 7 ritos que são praticados. O que são ritos? São as formas como você faz a tua reunião. Então você tem o rito moderno, o rito adoniramita, o rito escocês antigo e aceito, o rito Schroeder, o rito escocês retificado, o rito brasileiro, e eu estou esquecendo um. São 7. Daqui a pouco me vem à cabeça. Mas enfim. Então você tem que... a loja diz, você tem que visitar esses ritos aí para poder subir de grau. Ou seja, você tem que ter mais conhecimento para você subir de grau. Quais são os trabalhos que são feitos sobre questões da sociedade e questões de dentro da maçonaria? Aquele cara que eu falei, que é o chileno, o Isaac, ele fez um trabalho sobre os desafios do maçom frente às questões da sociedade em relação à solidariedade, por exemplo. É um trabalho. Como que o maçom se porta, qual é o papel do maçom. Mas aí tem trabalho sobre as colunas da maçonaria. Por que tem aquelas colunas góticas? O trabalho, por que tem o olho que tudo vê? Por que tem a estrela não sei aonde? E tudo tem um porquê. Então, são esses trabalhos. E cada grau são trabalhos diferentes. Então, você tem a maçonaria tem esses 3 graus, e depois você tem uma outra maçonaria que são os graus filosóficos. Então, o Grande Oriente do Brasil, que é a nossa instituição, ela cuida desses 3 graus. Aprendiz, companheiro e mestre. Aí você tem outra instituição que cuida dos graus filosóficos. Vocês já ouviram falar assim, nossa, ele é grau 33? Já ouviu falar nisso, não? Exatamente. Claro. Então, isso significa o quê? Que no rito escocês antigo e aceito, ou no rito adoniramita, você tem 33 graus. Ou no rito... tem o rito de York. Esqueci, rito de York. Ou no rito de York, você tem realmente 33 graus. Mas no meu rito, que é o rito moderno, ou o rito francês, são 9 graus. Então, o que significa isso? Que cada grau você tem estudos mais aprofundados sobre a maçonaria. De onde vêm as lendas que são utilizadas para você fazer comparações a questões da sociedade, e aí vai se aprofundando mais e mais. E isso é muito legal. Tu falou agora dos graus aí. Daí agora eu vou fazer uma pergunta, meio conspiratória. Maçonaria e Illuminatis são a mesma coisa? Eles têm relação? São rivais? O que é um ou outro? Não tem absolutamente nada a ver. Eu nem sei o que é Illuminati. Illuminati era uma sociedade secreta, não era isso? Que queria fazer alguma coisa? Eu nunca me aproveito. Eu vejo nos filmes do Código da Vinci, Não tem relação. Não, zero. Maçonaria chama-se maçonaria. Freemason. Só isso. Illuminati, nem sei se existe. É que como tu citou, o olho que tudo vê é relacionado aos Illuminati também. Eu não sei, porque eu não sei o que é Illuminati, na verdade. Tô falando de boas isso, porque se eu soubesse eu até falaria. Mas o olho que tudo vê... Mas isso é exatamente o que um Illuminati diria para não revelar sua posição. Boa, eu na verdade estou sendo um verdadeiro maçom ou Illuminati. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas olha, esse negócio do triângulo com o olho, né?
o olho que tudo vê. Então tem um monte de teoria da conspiração sobre isso, né? É um dos símbolos que tem várias interpretações, né? Que é realmente associado à maçonaria, porque a gente ele aparece porque isso tem uma origem. Eu estou pegando esse olho que tudo vê porque todo mundo fala, né? O olho que tudo vê, né? Originalmente ele era um símbolo cristão, né? Ele é encontrado assim na arte desde a Renascença e ele representa Deus, né? Então, assim, é Deus. Esse olho significa Deus, pura e simplesmente. É uma forma de desenhar Deus para não botar aquele velhinho com barba. Você tem o olho que tudo vê, enfim. E isso é muito legal, a gente ouvir essas coisas, né? Os Illuminatis, o olho que tudo vê, não sei o que. É que na nota do dólar tá o olho que tudo vê, a pirâmide. Sim, então... Daí sempre falo que os grandes líderes americanos são Illuminatis ou maçons. Maçons, porque, olha, nos Estados Unidos tem muito maçom. Muito maçom. E realmente você tem símbolos maçônicos em todos os lugares. Eu vou te dar um exemplo de um cara que era maçom e que fez uma ópera maçônica, Mozart. Mozart era maçom. Por essa eu não esperava. Então, tem uma ópera... Hã? Por essa eu não esperava. Mozart, imagina só que loucura falar isso, né? Mas Mozart era meu irmão, né? É muito, muito legal isso. Então, Mozart tinha uma ópera chamada A Flauta Mágica. Então, essa obra, ela fala sobre... Ela tem dentro dela questões muito fortes da maçonaria. E é muito legal a gente ver os símbolos nessa obra, né? E ela é uma ópera maçônica, né? Então, assim, é muito, muito legal. Mas isso aí que tu tava falando... Aquela coisa. Da Vinci, não. Não. Mas isso aí que tu tava falando dos Estados Unidos ter muitos maçons e tal, talvez, né, lá nas suas origens tenha, por ser, né, a maçonaria ter aquela questão com construtores e tudo mais, talvez por terem sido os fundadores ali do país, acabaram levando esses símbolos ali adiante também, né? Então faz todo sentido ter os símbolos dos fundadores na nota dos dinheiros lá das doletas. Sim. Mas voltando naquela questão ali do... símbolos maçônicos. Desculpa, o delay ferra tudo mas pode mesmo. Mas pode seguir aí nos símbolos maçônicos. Depois eu venho na minha pergunta, que voltando naquele tema lá do Bolsonaro lá. O esquadro, símbolos maçônicos, o esquadro, compasso, né? Então um significa retidão, o outro... Quer dizer, são símbolos para representar nossas ações, nossas virtudes. Mas, gente, na real, não tem absolutamente nada demais, não é nada assim, nossa. O legal da maçonaria, na real, é você poder estudar, você fazer novos amigos, você poder contribuir para a construção da sociedade de verdade. Pô, a grande loja unida da Inglaterra, essa que tem 300 anos, ela costuma doar helicóptero para instituições, gente. Para hospitais, ela mantém hospitais. Tem um hospital de câncer aqui no Brasil, que é em Ribeirão Preto, ele é todo administrado por maçons. Que é um dos hospitais mais importantes na área de oncologia. Sim, isso é legal. Então, assim, os princípios da maçonaria estão embutidos nas nossas ações. Tem gente que desvia, em todo lugar tem, vai fazer o quê? O ser humano é falho.
Então, o legal é a gente poder olhar no olho do nosso irmão lá e falar, ô, mano, vem cá, chega aí. Pô, você fez uma besteira aí, cara. Será que não é? Será que você não... Abre o olho aí. Vamos corrigir esse negócio aí, vamos tentar, né? Então, esse é o bacana, né? Eu vejo que quem não conhece, quem não pesquisou o mínimo de maçonaria, vai falar mal. Sim, Vai deturpar de alguma forma. sim. Porque é o que eu falei no começo da nossa história. O desconhecido gera isso. Gera a ignorância. Ignorância no sentido de não ter informação. E aí você tem uma outra questão que pesa, que aí você tem uma questão forte, religiosa, que vai dizer que a gente é tudo. Como qualquer outra. Assim, as religiões não dizem que o correto são as suas religiões e não as outras? Sim. Pronto. É exatamente. Sendo que isso. o princípio da religião não é pregar o amor? Deveria ser, pelo Cadê menos, essa né? porra? Deveria ser, né? Deveria ser. Então, cadê esse trem aí? Enfim. A religião, até a gente gravou um episódio que ainda não foi ao ar, né? Travou, Quando a né? O papo do sacrifício humano. Eu falei que a família Ah, sim. tem um sim. fazendeiro rico que oferece os familiares em sacrifício pra ele ser rico. Mas isso essas coisas, vamos lá, essas coisas, esses mitos, né, essas viagens que falam sobre tudo há milênios, né, ou seja, quantas mulheres não foram queimadas vivas por serem bruxas, quantos homens e mulheres não foram queimados na época da Idade Média ou da Inquisição, enfim, por, né, trabalharem com erva, tomar chá. Ah, não, isso é coisa do diabo e tal. Ou seja, essa mesma história, ela vai se repetindo, essa fórmula vai se repetindo. E as pessoas criam e viram uma verdade. Ou seja, para você ficar rico, você tem que oferecer alguém da família. Ou seja, você tem que matar alguém. Meu Deus do céu, é enlouquecedor isso, né? Mas como é que explica para as pessoas que não tem nada a ver isso? Como é que a gente Olha, sai disso? Primeiro com paciência, porque tem que ter paciência. Eu, por exemplo, sou um cara muito paciente, sim. Tem que ter paciência, tem que mostrar que... Mas, enfim, quando você tem uma questão dessa e ela vira quase que dogmática, porque isso vem de religião. Alguma religião... Com certeza. Alguma religião falou isso. E aí virou dogma. Maçom mata e para ficar mais rico ele oferece todo ano alguém da família. Isso vira uma verdade. E aí? Que barbaridade. É punk, né, cara? Mas, hein, ô Melo, eu queria tive- falar uma coisa relação do Bolsonaro aí. Isso, é que assim, eu carinhosamente chamei esse episódio de Bolsonaria, né? Por causa do que ocorreu, né? Dessa que viralizou aí. Mas eu não tinha entendido direito como isso tinha começado e tal, então passando uma pequena cronologia do que tinha acontecido, em um determinado dia a campanha, né, do Bolsonaro tinha associado o Lula a um mestre luciferiano, né, acusando ele de ser satanista. E no dia seguinte, né, aí viralizou o vídeo do Bolsonaro envolvido com a maçonaria. E o curioso é que a questão do satanismo, ela acabou sendo deixada de lado, e isso são dados no sentido de que a maçonaria acabou sendo muito mais buscada do que o satanismo na sequência. E acabou tendo muito mais impacto, acredito eu, né? Esse episódio ele vai ao ar depois das eleições, então a gente não sabe exatamente se teve algum impacto ou não, mas dentro do que foi comentado, parece que teve um impacto maior para as ambições do Bolsonaro, porque ele é muito associado a essa questão de valores de família, valores cristãos e tudo mais. Então toda essa questão envolvendo a maçonaria acabou sendo um troço aleatório e fantástico
Ao mesmo tempo que impactou de uma forma inexplicável, assim, né? Como é que isso repercutiu, assim, entre vocês ali? Olha, primeiro, eu sou jornalista e trabalhei muitos anos em campanha eleitoral. Minha especialidade foi campanha eleitoral e comunicação de governo. Trabalhei muitos anos em governo. Então eu sei como funciona uma campanha eleitoral. E sempre, eu não digo que a responsabilidade é desta ou daquela campanha em si, mas sempre tem o lado das maldades, né? Sempre vai surgir um videozinho do fulano, como aconteceu agora, e um videozinho do outro que vai... Nunca ninguém sabe quem fez, mas sempre vai surgir e aí, às vezes, geram efeitos catastróficos, né? Então, assim, é muito... Você vê como foi perspicaz a pessoa que falou assim, putz, o Bolsonaro tem uma vantagem no meio evangélico. Evangélico odeia o quê? O diabo. Quem é do diabo? Maçom. Pronto, vamos pegar uma foto do Bolsonaro. Acabou. Isso vale pro outro lado. Lula é o Satã, tal. Enfim, sempre um desconstruindo o outro de forma... essas guerras, viu? Só num país assim, mas enfim. Então, assim, nós maçons vimos isso com preocupação porque foi contada uma mentira sobre a gente. Ou seja, isso prejudica a imagem da maçonaria como ela é, porque ela não é nada disso. Aí você vê a foto lá do cara, ele tá numa sessão dando uma palestra. É só isso. Porque ele não é maçom, ele não tá numa sessão da maçonaria, entendeu? Então, assim, para quem vota no Lula, deve ter maçom que ficou feliz com isso, entendeu? Mas, assim, é ruim pra gente, como instituição, entende? Porque foi contada uma mentira sobre a nossa instituição. Como são contadas mentiras sobre N instituições, né? Então isso só prejudica o debate. Aí o debate, que tem que ser sobre economia, sobre questão social, as pessoas passando fome, que é o que eu falei lá atrás, vira assim, o cara é do diabo ou não, o cara foi na maçonaria ou não. Acabou. Não, aí é bizarro, a agenda muda. Né? E é bizarro que, em relação específica assim, ao Bolsonaro em si, muitas pessoas comentaram na internet, inclusive, que algumas políticas dele, falas dele, ações que ele teve, principalmente ao longo da pandemia, né, que acabaram sendo bastante nocivas assim, e causando até Opa, perdão. Ah, não, de novo, cara. Sair daqui? Vamos sair daqui. Não, opa, voltou. Pera, voltei. Voltou. Agora eu acho que vai. Que inferno isso, é que a gente tá falando da maçonaria, daí os hackers maçônicos estão atrapalhando aqui a gravação. Tá, eu tava falando da questão das políticas, né, tu falou, né? Em relação... Do Bolsonaro e que teve uma fala dele aí. Tá. Algumas falas dele ao longo da pandemia, algumas ações, né, sobretudo na pandemia, que acabaram impactando bastante e até muitas pessoas acabam até culpando ele pela demora nas vacinas e tudo mais em relação a isso. Então, essa questão do impacto de várias mortes que poderiam ter sido evitadas não arranhou em nada a reputação dele, mas o fato dele ser associado ao capiroto, por causa da maçonaria, erroneamente, acabou sendo uma coisa que impactou mais. Isso é muito... Ah, não, velho, de novo caiu, não acredito. Filho da puta! Saímos daqui. Não, Voltou. Cara, é inacreditável, Voltou. é inacreditável. Até onde vocês ouviram? Estou sendo censurado. Capiroto. Tá, então não perderam muito. Capiroto. Voltando ao capiroto, o Bolsonaro sendo associado ao capiroto e também à maçonaria, né, mas daí de forma erroneamente, né,
acabou impactando mais do que ele, de certa forma, ser responsável de alguma forma, de forma indireta, né? Por diversas mortes que poderiam ter sido evitadas. Então é bem curioso como funciona a mente das pessoas, né, nesse nível assim. E espero que não caia mais a internet. Então, para você ver, Melo, como que a agenda de uma campanha, o discurso de uma campanha é vivo a todo momento. Ou seja, deixa-se de lado as questões, as que importam, que são as discussões sobre a economia, como que seria uma retomada econômica, quais são as políticas públicas sociais, o que os candidatos pensam sobre infraestrutura, como retomar o emprego, tal, para virar a discussão foi ou não na loja maçônica. Ou seja, cortina de fumaça, né? A ideia é colocada de lado, né? A troca de informação, a troca de ideia, tal, é colocada de lado para que você vá para assuntos que são totalmente relevantes para uma discussão desse nível e dessa grandeza. Nós estamos falando do próximo presidente da República e a gente não sabe o que será feito para isso ou para aquilo. E isso eu estou falando assim, não sabe na mídia como um todo, porque certamente se você entrar no site do Lula, no site do Bolsonaro, vai ter lá o que vai fazer, o que não vai, enfim. Mas aí a movimentação que se dá junto à mídia, ou seja, as TVs, os jornais, os sites, os blogs, os twitters, os perfis de Instagram e tal, é uma outra discussão, entendeu? E é triste isso para a democracia até. Não, triste demais isso aí, porque acaba desviando completamente do que deveria ser, né? Bem, eu acho que a gente já tem que estar indo meio que pros finalmente daqui a pouquinho. O que tu quer puxar aí pro nosso papo, pra nossa reta final aí, Doug? Não, eu queria falar com o Rodrigo, ele falou que é diretor artístico, né? Se quiser falar um trabalho aí. Cara, eu sou diretor de TV e teatro e produtor cultural, né? Então, eu produzo espetáculos de música, de teatro musical. Então, eu tô em constante trabalho. É muito legal porque aqui em Curitiba a cena artística é muito forte. Eu já tô com 3 espetáculos pro fim de ano agora, né? De Natal, então a gente faz um monte de espetáculo. Então eu escrevo também para roteiros para lives de empresas. Quando tem algum evento grande, algum congresso e tal, eu tô ali com o mestre cerimônia ou escrevendo roteiro. Então a gente é multitarefa. Então, conclusões. Guilherme Melo, qual a tua conclusão? Cara, eu acho muito da hora essas questões de sociedades secretas, dessas conspirações que tem a respeito disso. Eu acho muito da hora, porque é um troço assim, que lá no início da questão, o que deveria ser realmente importante para isso tudo, é o fato de que as pessoas... Faz um tempo que eu não falo isso no podcast, né? Mas que, no geral, as pessoas acabam sempre buscando aquele sentimento de pertencimento. Então, fazer parte de um grupo, ter os amigos ali, no caso, os irmãos, tipo, de certa forma, assim, o que a gente faz aqui no podcast se aproxima, porque a gente se reúne toda semana 2 vezes ali, mais ou menos, para debater algum assunto, para estudar algum assunto e falar sobre alguma coisa. A única coisa que a gente não faz, a única diferença é que somos 3 pessoas ali, com alguns agregados, alguns convidados que participam com certa frequência aí. Até um abraço para Carol, que viabilizou esse encontro aqui, né? A Carol do Pseudociência. Então, aproveitando, já fazendo jabazinho, além de ir lá pro Pseudociência lá, dar uma moral para ela, vai lá na lojinha dela e compra, que tem uns produtos muito da hora lá também. Então eu realmente, assim, eu acho muito da hora
mas as pessoas acabam se importando muito mais pelas partes que não tem tanta importância assim. É isso. É isso. Eu acho que as pessoas Infeliz. devem buscar se informar primeiro antes de sair falando coisa que tiram da bunda. Não, e é o básico, né? Agora que todo mundo tem um celular, todo mundo tem um celular na mão e nível, eu sempre que vou em reunião ou que estou em algum lugar, eu sempre meto um Google, se eu não sei alguma coisa. Na hora. Vamos ver, já dá uma geral. Depois, ou estudo um assunto com mais profundidade depois, enfim. O importante é o seguinte, é que... Nossa, vai ficar até... Vocês podem até chorar com o que eu vou falar agora, que vai ficar bonito. O importante é que a gente trabalhe juntos em prol da sociedade mesmo, assim, no desenvolvimento da sociedade, para que a gente tenha menos desigualdade social, para que a gente possa ter pessoas trabalhando junto por um propósito. O fato de vocês terem esse podcast é incrível. O podcast é legal pra caramba, eu já fiz uma pesquisa também, fiz minha lição de casa como jornalista e repórter. É muito legal a forma como vocês abordam os assuntos e é de uma forma, é leve, que a gente chega nas pessoas de forma com humor, com olho no olho, que a gente consegue transformar. Você tem que agir, tem que fazer, e parabéns para vocês, e muito, muito obrigado por essa oportunidade de sempre falar sobre esses assuntos, principalmente da maçonaria, que eu gosto de falar e que não tem segredo. A gente que agradece a tua presença, a tua disponibilidade. Não tem como ficar aqui, melhor. Rodrigo. Agora o final, assim, né? A gente não vai conseguir falar nada melhor. E para encerrar, a gente sempre encerra com uma perguntinha. E a gente queria que você deixasse uma perguntinha para a audiência sobre o assunto em geral. Pode ser. Uma pergunta para a audiência? Você quer entrar para a maçonaria? Pergunte-me como. Gostei. É isso aí. Vai lá, te inscreve no canal, deixa o seu joinha e um forte abraço.